Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast Ideal Famílias no Altar. Sejam bem-vindos. Aqui nós vamos tratar de temas relevantes que vão nos inspirar e ajudar a estarmos com a nossa família no altar, ou até mesmo mantermos a nossa família no altar. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, não é mesmo, Fernando? Sim, nosso desejo é esse, né? Que cada família da igreja, né, possa, por meio desse nosso podcast, ser alcançada, ter alguma mudança relevante na vida do casal, da família. E hoje aqui nós estamos com uma convidada muito especial, né? Para mim e para a Érica é uma honra de verdade poder receber aqui a pastora Gerenete, né? A gente ficou muito contente quando nós conversamos com o pastor e ele falou, pode chamar minha mãe. E nós ficamos muito felizes por a senhora estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. Uma honra para mim. Honra para nós. É uma honra para mim estar aqui nesta noite com vocês. Para falar um pouco a respeito da família, a respeito do nosso dia a dia, a respeito de nossos filhos, como você deve criar os filhos hoje em dia. Então, nós sabemos que no tempo que eu criei os meus filhos, era um tempo diferente. Agora, triplicou mais ainda. É um tempo mais diferente ainda. Mais então, desafiador. Você tem que ter uma sabedoria especial para conduzir a sua família ao lado da sua mesa. Que bênção. E é por isso que nós chamamos a pastora aqui, né? Porque ninguém melhor do que ela, ninguém mais sábia do que ela, para ajudar, né, a nós, né, Érica? Ajudar cada família da igreja a ser conduzida, né, nesse caminho do Senhor. Né? E só para lembrar vocês, pessoal, o nosso podcast, o tema dele é a virada para 2022. A pastora já deu uma adiantadinha aqui, né, no que ela vai falar, né? E a gente também, no final, nós vamos estar perguntando para ela, vamos estar escutando, né, da boca dela o que ela pensa para o ano de 2022, para a igreja, né, para a família dela, para a família ideal, o que ela pensa que vai acontecer em 2022. Mas, pastora, a gente quer começar porque a gente sabe bastante a respeito da conversão do pastor Eupídio, não é? Que a senhora foi convidar para um culto e ele veio e aí ele se converteu, tal. Mas a gente tem curiosidade de saber a respeito da senhora, né? Se a senhora nasceu num lar cristão, como foi a sua conversão? Conta para nós. Então, a minha conversão, meus pais, quando aceitaram a Jesus, eu tinha 10 anos. Meus pais se converteram, foram batizados, né? E meus pais eram assim bastante enérgicos com a criação dos filhos. E quando ele se converteu, ele, como diz a palavra de Deus, ele inculcou na mente dos filhos a palavra do Senhor. Então ele falava para os seus filhos de dia, de noite, caminhando a respeito de Jesus. E como nós deveríamos viver neste mundo. Então nós somos criados assim na disciplina da palavra de Deus. Nós somos em 13 irmãs, 3 irmãos, todos estão vivos, com exceção de uma que faleceu agora no começo do ano, mas todos servem ao Senhor Jesus. Nós tivemos uns pais assim, bem rigorosos, mas hoje nós damos graças a Deus pelos pais que nós tivemos, porque nos criou com disciplina. Né? Nós somos disciplinados, mesmo antes dele conhecer a Jesus. E após o conhecimento de Jesus, a gente era disciplinado através do rigoroso disciplina do Pai e a disciplina da palavra, né? Com quantos anos que a senhora, os seus pais receberam Jesus, a senhora tinha 10 anos. Logo a senhora se converteu também? Não. Eu ia na igreja,
Meu pai foi uma pessoa assim, que em todos os lugares que ele morava, ele fazia um salão, a gente tinha culto todos os domingos, mas eu nunca senti assim o desejo de me batizar, entende? Nunca senti o desejo de me batizar. Gostava, amava, cantava, adorava, mas aquele desejo de batizar, de fazer parte do corpo de Cristo, não tinha despertado ainda no meu coração. Aí, quando foi um dia, um pastor japonês da cidade de Guararapes estava pregando em nossa casa, né? Nesse tempo eu tinha 15 anos, eu já estava com 15 anos, e ele estava pregando na nossa casa, e ele fez o apelo, eu fui à frente, aí eu me decidi me batizar. Então, eu me batizei com 15 anos. Não me batizei assim por influência dos meus pais, entendeu? Não batizei por influência dos meus pais. Batizei porque eu passei a conhecer realmente a verdade, que era a palavra de Deus. Amém, que bênção. Eu, por exemplo, pessoal, eu pensava que a pastora Gerenete tinha nascido, né, num lar cristão, que desde que sempre foi, né, que já era crente para sempre. E aí nós tivemos essa informação agora que com 15 anos, né? Que cidade que era, pastora? Eu me batizei na cidade de Guararapes. A senhora falou. Né? Cidade de Guararapes, que o pastor Massateiro Noé, né? Foi ele que me batizou, era um japonês, né? E nós pertencíamos à Igreja Batista de Guararapes. E quando que surgiu aquela história que a senhora conta, que a senhora foi nos sítios, nos lugares, fazer convite para o culto? O culto foi em Guararapes ou era em outra cidade? Era na fazenda. Ah, foi na fazenda. É, a gente morava na fazenda, né? Então, como meus pais, logo em seguida que a gente arrumava uma casa na fazenda, um sítio, ele tinha a casa do sitiante morar, mas ele já construía por conta dele um salão. Olha. Para reunião de oração. Então, nesse salão, a gente começou a evangelizar as pessoas. Aí, nessa região, tinha, assim, no sítio, muita gente, e nós tínhamos a visita do pastor uma vez por mês em nossa casa. Né? Uma vez por mês, o pastor ia em nossa casa. Aí a gente saía para convidar as pessoas, os nossos amigos, vizinhos, todas as pessoas que moravam ali em volta da nossa casa, a gente saía a convidá-los, eles para o culto da noite. E nesse convite eu cheguei na casa do meu ex-marido, pastor Eupídio, né? E convidei para assistir o culto na nossa casa. Ele foi assim, ele convidou mais uma, como diz hoje, uma patota. Uma turma. Como diz hoje, uma turma, uma patota, e foi ao culto lá em casa. Nessa noite, 7 jovens aceitaram Jesus. Inclusive ele. Inclusive ele. Mas quem permaneceu foi somente 4. 4 permaneceram firmes. Até o nosso conhecimento, os 4 estavam servindo a Deus. Amém. Que bênção. Pastor, agora, né, a gente já viu várias vezes a senhora falar na igreja, como é que foi ali que a senhora conheceu o pastor, tudo. A gente queria saber uma outra parte. Quando que o pastor, a senhora já estava com ele, é claro, mas quando que ele teve o chamado? Não, quero saber. Não, você quer quero saber? antes. Então vai. Eu quero saber. Tem que aproveitar dessa conversão do pastor até o namoro. Como que foi? Foi amor à primeira vista, pastora? Acontece que ao primeiro dia que ele foi assistir o culto na nossa casa, ele gostou de mim. Olha que certo. E a senhora percebeu, né? Não percebi. Por quê? Porque pode falar. Deixei ela vermelha Conta agora. tudo, Conta tudo. porque eu gostei de outro rapaz. Ah, meu Deus. Olha! E o outro rapaz gostou de uma amiga minha. Deus é bom, né? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Entende? Aí a gente ficou assim, firme, olhando assim. Então ele continuou indo na nossa casa todos os domingos. Nós tínhamos culto todos os domingos, a meio-dia.
meu pai que dirigia os trabalhos. Então, ele não deixou de ir. Ele mais os 3 que permanecem firmes não deixaram de ir à nossa casa. Continuaram indo aos cultos ao meio-dia na nossa casa. E naqueles cultos a gente começou a paquerar. Uhum. Aí eu comecei a paquerar ele. Aí o amigo dele começou a paquerar a minha amiga. Aí deu tudo certo. Ficamos em família. Sabe? Ficamos em família. Mas aí teve um problema que nós tivemos que ir embora para Mato Grosso. Né? Tivemos que ir embora para Mato Grosso. Aí teve um culto na minha casa, um culto do pastor, foi na igreja, da igreja foi lá em casa, e um culto de despedida. E nós fomos embora para Mato Grosso. Mas a gente ficava namorando escondido, porque eu não queria levar uma surra, porque se meu pai soubesse, a surra era certeza. A surra era certeza. Mas tinha um irmão da igreja que era muito meu amigo, e ele sabia do nosso namorinho, né? Aí nós fomos embora para Mato Grosso. O pastor Elpidio ficou morando com a tia dele em Valparaíso, que ele sempre queria ter uma profissão. Mas desde que, voltando um pouquinho atrás, desde que ele se converteu, ele tinha uma tendência especial para o ministério. Ele foi chamado simplesmente numa pequena leitura de um jornal batista. Você tem um chamado para o Senhor, o que me está resistindo? E ele era solteiro Ele ainda? Ele era solteiro. E era novo convertido. Olha. E era novo convertido. Aí, nesse período, nós fomos embora. Ele mudou para a cidade, que morava no sítio também, mudou para a cidade de Valparaíso. Foi morar com uma tia dele. E lá, uma tia dele, ele estudou uma profissão, que ele era alfaiate. Mas, então, ele começou a fazer parte da Igreja Batista de Valparaíso. De Valparaíso. Como ele era muito inteligente, então o pastor já colocou ele como presidente da mocidade. Logo em seguida, assim, né? Já colocou ele como presidente da mocidade. Aí ele continuou trabalhando. Para encurtar um pouco a história, nós ficamos 3 anos sem nos encontrar. 3 anos? 3 anos. Ele morando aqui em Valparaíso, eu morando em Mato Grosso. Mas tinha umas cartinhas, pelo menos? Muito difícil, porque era muito longe, era muito difícil vir alguém de lá para cá e alguém daqui para lá, era muito difícil. Quando, de vez em quando, mandava uma cartinha para ele mandava uma cartinha para mim, mas era coisa assim muito rara, porque era muito difícil, muito distante. Mas, passando esses 3 anos... Posso continuar? Pode continuar, pastora. Passando esses 3 anos, eu e meu pai e minhas 3 irmãs viemos colher algodão na casa do pastor Elpidio. Oh, bênção de Deus. Olha, Deus trabalhando. Viemos colher algodão. Nessa estadia, ficamos 60 dias lá na casa do meu sogro. E lá que o pastor Elpidio me pediu em casamento. Então, lá ele que me pediu em casamento, porque meu pai, né, era muito enérgico. Aí meu pai consentiu. Ele falou assim, só que você tem que ir a Mato Grosso falar com a minha esposa. Né? E nós fomos embora na frente, depois ele foi atrás. De trem, na época? De trem. A gente gastava 2 dias e 1 noite para chegar lá onde moravam meus pais. E lá, aí ele foi lá para casa, para minha casa, aí conversou com meu pai direitinho, conversou com a minha mãe, aí marcamos a data do casamento. E quando vocês casaram, então, o pastor, ele já tinha o chamado pastoral, mas ele ainda não exercia
o não era pastor ainda. Não era pastor. Ele sentiu o chamado. Sim. Né? E depois ele foi se preparar para isso. Mas ele não era pastor. E como que foi para a senhora, quando ele se decidiu, foi estudar e surgiu, ele começou então a pastorear a igreja? Como a senhora recebeu isso? A senhora entendeu que era um chamado para a sua vida também? Como que foi para a senhora, pastora? Eu entendi, Érica, porque logo que nós nos casamos, nós casamos em Mato Grosso, na outra semana nós viemos embora para São Paulo, né? E como ele era muito envolvido com a igreja, e eu também, quando era solteira, eu era muito envolvido com a igreja. Eu era assim, de estar recitando poesias, de estar decorando teatro, sabe? Então, a gente era muito envolvida na igreja. Então, ele sentiu o desejo de ser chamado e eu apoiei, sabe? Eu nunca falei não para ele. Sabíamos que nós íamos ter muitas dificuldades, porque nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada. Praticamente, nós não tínhamos nem a nossa casa, porque eu estava morando com a minha sogra. Eu falei, meu Deus, como você vai estudar para pastor? Pastora, se nós não temos condições. Uma pergunta que eu queria fazer para a senhora, né? Isso aí não está nem marcado aqui no que a gente ia perguntar, né? Às vezes as pessoas olham a senhora ou olham os pastores, acham que vocês são super-heróis, né? Que vocês não tem, vocês são fortão, são assim intocáveis, né? E aí a senhora está falando, né? A senhora estava numa posição jovem ainda. Jovem, né? Uma mocinha, 19 né? anos. Uma mocinha, né? Já com a missão que Deus deu de acompanhar o pastor, de ser pastora também, né? E a gente sabe, pelo que a senhora falou, pelo que a senhora já contou para a gente na igreja, que muitas vezes, vocês já falaram, que foi uma vida difícil financeiramente, foi uma luta, né? A pergunta é, a senhora, pastora Gerenete, uma mocinha ali naquela época, aonde a senhora ganhou força? Aonde a senhora buscou força para passar por tudo que vocês passaram, né? Para enfrentar? Porque a senhora não é uma super-herói. A senhora tem sentimento, é de carne e osso. Tem medo. Tem medo, né? E naquela época, a senhora já sabia onde buscar força? Como é que a senhora fez? Como é que foi? Eu não sabia, Fernando. Eu não sabia onde me segurar. Porque os meus sogros não tinham condições. Meus pais tinham condições melhor, mas estavam muito distantes. E eu fui abençoada, assim, logo em seguida, com 4 filhos. Foi perto. Isso foi uma aprovação muito séria que Deus me deu. Logo assim, em seguida, eu tive 4 filhos, né? E a gente pagando aluguel, e ele foi trabalhar com profissão de alfaiate. Tinha noite que a gente passava a noite toda costurando, né? Costurando para poder comprar o mantimento para casa. E acontece o seguinte, na questão de seminário, Deus preparou na colônia de Palmas, de Varpas, um seminário. Vieram muitos letos da Letônia para Palmas. Muitos. E tinha uma colônia de letos. E o que aconteceu? Ali eles abriram um seminário. Abriram um seminário lá. Então, você ficava lá um mês e vinha para casa, fazia os trabalhos e ia mandando para o professor do seminário. O ano que vem seria a mesma coisa. E neste mês que ele ia para o seminário, eu precisava ficar na casa do meu sogro, porque eu não tinha condições de ficar em casa sozinha com as crianças, porque não tínhamos condições financeiras para mantermos. Que luta, hein, pastora? Luta, foi muita luta, né? Até que ele se formou lá nesse colégio, que foi 4 anos,
né? Que ele fez esse colégio, esse seminário lá, esse curso. E depois ele foi consagrado a pastor em 64, em Guararapes, na Igreja Batista de Guararapes. Mas com todo esse período, com todas essas dificuldades de trabalhar, ele enfrentou muita dificuldade em serviço, ele foi empregado de armazém, ele foi empregado de fábrica de sabão, ele foi alfaiate, ele trabalhou em guarda do turno, sabe? Então, tudo para manter a família e manter os estudos. Certo. Ô, pastora, então quer dizer, até para o pastor Eupídio, que a gente hoje olhando sabe que ele foi um chamado do Senhor. Não. Né? Não foi nada fácil. Verdade. Não foi nada fácil, mesmo ele sendo um escolhido. Exatamente. Mesmo ele sendo escolhido, ele teve que pagar um preço bastante alto. A gente estava na cidade de Campinas, de Piracicaba, e o pastor Eupídio, desde que ele se converteu, ele tinha assim, uma tendência pentecostal. Entende? Ele tinha dentro dele uma tendência pentecostal. E em Piracicaba, ele não era pastor, ele era superintendente. E o pastor da igreja, que vinha cada 15 dias na nossa igreja, ele trouxe uns livros do pastor Enéas Tonini. E o livro falava sobre línguas estranhas e cura divina. E o pastor fez aquela propaganda na igreja. E a igreja comprou. Quando a igreja aceitou o livro, ele ficou super feliz, porque ele não poderia falar a respeito desse dom, porque ele era tradicional, né? Então, ele ficou feliz quando a igreja comprou esse livro, a igreja começou a estudar. Aí ele começou a ensinar na igreja. Aí a igreja não aceitou. Nesse período, nós fomos expulsos da igreja. Ô, pastor, mas o pastor falou assim, vocês têm 30 dias para desocupar a casa pastoral e desocupar o templo. A gente estava morando em Piracicaba. Mas Deus não abandona a gente. Você entende? Deus não deixa. Nós não conhecíamos quase um pastor que morava aqui em Murutinga, chamava-se Ciro Costa, era um professor. E nós tínhamos ido para Mato Grosso. Eu tinha ido com a minha tia para Mato Grosso, porque não tinha o que comer. Os crentes pegavam o dízimo e depositavam na igreja, no banco. Da igreja não tinha dinheiro. E a gente não tinha dinheiro para alimentação. E 4 filhos. Pastor, eu fico pensando, né, com toda essa dificuldade que vocês passaram, os 4 filhos passaram as dificuldades junto, com né? certeza. Qual que é o segredo da senhora? Porque os 4, mesmo, né, nessa luta que foi, nenhum desviou nem para a direita nem para a esquerda, né? E o que a senhora acha que foi o segredo da senhora da família permanecer firme com Jesus, mesmo passando por tudo isso? Então, aí nós saímos de Piracicaba, viemos para a igreja de Murutinga do Sul. Mas, passando agora para os meus filhos, eu nunca deixei os meus filhos em casa e ia para a igreja sozinha. Eram os 4, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, era a pé, o pastor segurando um no colo, eu segurando o outro e 2 segurando da minha saia. Porque eram pequenos, são diferentes de 1 ano e meio um do outro só. Nossa. Tudo muito pertinho. Mas eles foram criados, Fernando, dentro da igreja. Com todas as dificuldades, eu nunca deixei meus filhos em casa e falar assim, hoje eu vou na igreja e vou deixar meus filhos em casa dormindo. Eu não faria isso. Entendi. Eu não faria isso.
Então, quando nós mudamos para Araçatuba, eles eram assim, 12 anos, 13, 10. Então, eu senti muito medo dentro de mim. Eu tive muito medo, porque é uma fase que você precisa ter um local que os seus filhos gostem. Sim. Né? Sem É uma dúvida. fase que eles precisam ter um lugar que eles gostem de ficar. Porque senão você não tem autoridade sobre eles, você não tem como sustentar eles ao seu lado. E era justamente uma fase que a gente não tinha nem igreja. Nem igreja nós não tínhamos quando nós mudamos para cá. É. A gente Né? pode dizer que foi um momento de virada, né? Foi vida um momento de virada. Dos nossos pastores. Porque eu morava perto da igreja quadrangular, eu morava perto da igreja batista. Então eu dizia para eles, vá na igreja batista, que lá tem bastante jovens. Vai na igreja quadrangular, que tem bastante adolescente. Mãe, nós não queremos ir, queremos ficar em casa com a senhora. Nós queremos ficar em casa. Às vezes, quando nós alugamos o salão, a gente morava ali perto da igreja de Santa Rita de Cássio, e o salão era perto da exposição. Nós saímos de lá a pé, os 4, e nós íamos para a igreja. Mãe, posso ficar? Não, filho, ninguém vai ficar hoje. Mas é longe, mas a gente vai devagarzinho. A gente vai sair cedo e vai devagarzinho para a igreja. Então, a gente tinha aquela autoridade, não aquela autoridade carnal, mas aquela autoridade amorosa e espiritual. Que lindo, né? Porque você tinha aquele medo dos seus filhos irem para o mundo. Por quê? Foram criados com muita dificuldade, estavam sendo criados com muita dificuldade, com muito sofrimento, dias sem comer, dias sem tomar medicamento, sabe? Porque não tinha, porque não podia comprar um mantimento, não podia comprar um doce, não podia comprar nada. Meus filhos nunca tiveram aniversário, minha filha teve um aniversário em toda a sua vida, né? Meus filhos nunca foram em festa nenhuma, porque nunca tinha roupa. O pastor, e não tem nenhum deles revoltado por causa disso, né? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E hoje, né, pastor, a gente vê, né? O pessoal tem tanta facilidade, tem carro, tem moto, tem celular, tem Tudo, né? tudo. E às vezes um pai tem a dificuldade, o filho fala, pai, eu quero ir para a igreja, o senhor me leva lá? O pai, né, pastorinho, o pai tem preguiça, às vezes, de levar o filho na igreja. Né? E aí, às vezes, depois se pergunta o porquê que perdeu o filho dele para o mundo. Vou contar uma experiênciazinha. Pode falar. Nós não tínhamos televisão. E a minha vizinha tinha televisão. E ela era uma viúva e tinha 2 filhos mudos. E como ela gostava muito dos meninos, porque os meninos sempre estavam lá conversando assim, em gesto com os filhos dela e dando atenção. Então, ela levava meus filhos para a casa dela, forrava um pano no chão, rebentava a pipoca, deixa os meninos lá para casa. Eles vão assistir televisão comigo. E nessa época, estava passando a novela A Idade do Lobo. Era uma novela evangélica do Exército da Salvação. Então eu deixava, né? Falei, faz a tarefa aqui. Amanhã hoje tem reunião na igreja, mas vai orar na igreja, mas o pai, você fica aí, vai na Dona Olinda e fica lá um pouquinho com ele, depois vai embora. Tá, então tá. E depois, para frente, o meu marido, porque foi contra a minha vontade, vou comprar uma televisão, porque está passando uma novela evangélica. Eu falei, gente, deixa isso para lá. Fica envolvido com isso. Não, quando é um belo dia, ele chega com a televisão. Aí, o que aconteceu? Aí, nós tínhamos a nossa televisão. Aí, eu não deixava meus filhos em casa. Era reunião de oração, todos iam para a igreja. Lembro o dia, o Valmir falou assim, poxa, mãe, nós não tínhamos televisão, a senhora deixava a gente em casa.
A gente ficava na vizinha. Agora que nós temos a nossa televisão, a senhora quer que a gente vá na igreja. Falei, pois é assim que tem que ser. A gente não pode ser escravo de nada nessa vida. E não deixava, Érica, eu não deixava eles em casa. Era reunião de oração, mas depois que comprou a televisão, ninguém ficava em casa. Sabedoria, né? Sabedoria. Ninguém ficava em casa. E graças a Deus, nenhum cresceu assim com trauma. Eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo dos meus filhos crescerem com trauma. E uma das coisas que eu tinha medo é que nenhum deles fosse obreiro, fosse pastor. E está todo mundo na obra. Isso que me dava mais medo. Uhum. Então, aqui nesse monte, quantas vezes eu orava, quando a gente estava construindo aqui, eu falava, meu Deus, meus filhos não têm nenhum chamado para o ministério. Mas eu orava, falava com Deus, mas depois eu me alegrava e dizia, Senhor, mas eles são ministros de louvor, são levitas. Mas lá no fundo, era o ministério que eu queria, entendeu? Lá no fundo eu queria que eles sentissem vontade de serem pastores. Eu dizia, eles não vão sentir porque eles sofreram muito na adolescência deles. Passaram muita necessidade. Mas mais tarde o Senhor transformou tudo isso em bênção. Então, é uma transformação na vida da gente. Desde que você comece a confiar em Deus, a sua vida começa a ir mudando aos poucos. Você não percebe. Quando você percebe, você está em outro patamar, está em outro nível. Então, este ano foi um ano de muito sofrimento, um ano de muitas lutas. Para nós, vai fazer um ano, fez um ano e pouco, perdi, passou, foi embora, perdi 2 irmãs, perdi uma cunhada, pastora, perdi 2020, agora minha sobrinha. Né? Então, nesse ano foi um ano muito difícil. Em 2020, quando a senhora orou lá na virada, fez seus pedidos, a senhora nem imaginava, né? Que ia ter que a senhora ia passar por um ano isso, de né? tanta dificuldade, de tanta luta. Não imaginava. Não imaginava. E aí, ontem faleceu minha sobrinha de 33 anos, uma moça bonita, crente. Muitas perdas, né? Mas foi muitas perdas esse ano, sabe? Foi assim, um ano de muito sofrimento. Mas... Desculpa, tá? Não, a emoção vem mesmo, pastora. Mas em todo o tempo eu sabia agradecer a Deus. Um segredo, então, é a gratidão, né, a gratidão. Pastora? Então, em todo o tempo, eu sei agradecer a Deus pela minha família. Porque a minha família, o Senhor me deu com saúde, família perfeita, todos na casa do Senhor. Então, eu fico muito grata a Deus, meus filhos. O Mauro não é o pastor, mas o Mauro ele tem um ministério de evangelizar pessoalmente. Eu ia falar, ele é um evangelista. Ele é um evangelista. Mauro é evangelista. O Vamir tinha feito o seminário, começou até a pregar na igreja, lá na praça, começou a dar aulas, as aulas aqui no seminário ele começou a dar. Né? Então... eu agradeço a Deus todos os dias, Fernando. Eu tenho certeza. Eu agradeço a Deus todos os dias. Pelas minhas netas, pelos esposos. Agradeço a Deus porque Ele me deu vida para conhecer meus bisnetos. Pastora, já que nós chegamos nesse ponto agora, né? Eu queria perguntar para a senhora, o que a senhora... como a Érica falou, né, de 2020 para 2021, no final do ano, a senhora nem imaginava que ia ter um ano tão difícil. Não. Já tinha perdido o pastor Eupídio, né? Já. Mas... aí perdi 2 irmãs, perdi uma sobrinha e perdi agora minha sobrinha, outra sobrinha. Agora a gente perdi de fora... cunhada. A gente de fora vendo, a gente sabe, pastora, que a senhora é uma mulher vitoriosa, né? Com todas essas dificuldades... a senhora é uma mulher vitoriosa. A gente enxerga a senhora como uma mulher que Deus fez o que Ele queria fazer na vida da senhora. Né? A senhora cumpriu e cumpre, né? O propósito os propósitos que ele dele.
né? Como a senhora falou, a senhora tem uma família maravilhosa, pastores, evangelistas, servos do Senhor, os netos, os bisnetos, né? E esse ano foi difícil, como a senhora falou. Para o ano de 2022, o que a senhora pediria para Deus, primeiramente, para a sua família? O que a senhora teria no coração de pedir para Deus, para a sua família? Os netos, os bisnetos, os filhos, a senhora. Qual seria o sonho da senhora para eles? Para minha família, o que eu peço a Deus todos os dias é que, especialmente os que são crianças, que vão enfrentar um mundo diferente. Sim. Eles vão enfrentar um mundo diferente. Verdade. Que o Senhor não permita que nenhum deles se envolva com as coisas deste mundo. Passe o que passar, mas nunca procure negar a Jesus. As minhas netas, eu oro a Deus dizendo que o Senhor dê a elas cada dia um crescimento para o novo ano, ter uma nova vida, um novo objetivo, novos ideais, novas visões para o reino de Deus. E tenho para os filhos. Para os filhos, os filhão aí. E tenho essa família. Tenho os meus filhos, Mauro Roberto, pastor William, pastora Marlene, que tem sido o meu consolo. Nas minhas, às vezes, nas doenças que o inimigo coloca, ela tem repreendido, eu tenho sido abençoada, Deus tem ouvido orações, Deus tem respondido. Então, às vezes, à noite eu levanto, começo a orar, arrependendo a doença em mim mesmo, sabe? Então, quando meu esposo ficou doente, a gente quase não dormia à noite. E você sabe que o inimigo aproveita a enfermidade para lhe atormentar. Você sabe disso? Porque a enfermidade não glorifica a Deus. Enfermidade não glorifica a Deus. Então, a enfermidade, se você não for uma pessoa fiel diante de Deus, você pode até se afastar de Deus. Mas o meu esposo ali doente, aí eu me lembro de uma noite que ele estava assim muito inquieto, ele não dormia, ele sentava, ele levantava, ele queria levantar, ele queria para a sala. Aí eu deitei ele e falei assim, isso é obra do inimigo. Deitei ele, ungi ele, orei por ele e ele dormiu na hora. Glória a Deus. Então, nas enfermidades, o inimigo quer tomar parte, porque a enfermidade é dele. E o inimigo quer fazer parte do nosso corpo e do nosso espírito. Mas nós temos que ter a autoridade de Deus para repreender. Agora eu tenho os meus filhos, o Mauro Roberto, o William, a pastora Marlene, que são uma bênção nas mãos de Deus. E a minha oração para eles é que no ano de 2022, o Senhor possa dobrar bênçãos sobre a vida deles e que eles se sintam mais desejo de buscar a presença de Deus. Amém. Que eles se sintam mais desejo de ser mais fiel, mais obediente, mais dedicado à obra do Senhor. E que o pastor tenha uma visão de águia. Que o pastor tenha uma visão de águia. A águia, ela voa muito alto e ela enxerga bastante distante. Aleluia. A visão Exatamente. né, pastor? Então, eu quero que o pastor dessa igreja, que o Senhor dê a ele uma visão de águia e uma cobertura do Espírito Santo. Que qualquer orgulho, qualquer vaidade, o Senhor repreenda, em nome de Jesus. Aleluia. E que a minha igreja... Pastora, Essa é a minha família. a senhora está olhando para lá, que é a tua igreja. É, Olha mas- para lá e fala para eles agora o que a senhora quer para eles, para a sua igreja, para a sua família. Minha igreja. Alguém um dia perguntou se eu ia ser candidata. Eu disse, por que você está fazendo essa pergunta? Ele falou assim, porque a senhora fica cumprimentando todas as pessoas. E eu respondi, o desejo do meu coração era abraçar a todos,
porque todos são meus filhos. Todos eu considero como uma família. E essa família há de crescer cada Amém. vez mais na graça, no conhecimento e no temor da palavra de Deus. E que eles saibam, que eles tenham a direção vinda dos céus para criar os seus filhos no conhecimento da palavra. Quero dizer, você, igreja, não desista do seu filho, porque o nosso filho é um bem muito precioso para a nossa vida. Eu sempre digo para minha casa, você perde o pai, você fica muito triste. Você perde a mãe, você fica mais triste. Mas se você perde um filho, você fica mais triste ainda. Porque aquela criança saiu de dentro do seu ventre. E não permitas que o inimigo tenha poder de lançar a mão sobre o seu filho, que você criou e está criando com muito amor e carinho. Coloque no coração dos seus filhos o amor de Deus. E vocês, pais, saiba que quem realiza este milagre é só Jesus Cristo. Ao contrário de você estar falando para ele que ele está fazendo isso errado, que ele está namorando errado, que ele está bebendo errado, que ele está saindo errado. Não, fale para Jesus. Jesus, aqui está o João. O João é teu. O Senhor me deu para eu cuidar uns tempos, mas o João pertence ao Senhor. Então cuida dele para mim, Jesus. E Jesus vai cuidar do João para você. Amém. Você vai sentir uma alegria sobrenatural sobre a sua vida. Amém, pastor. Aleluia. Pastor, e o que a senhora falou também, né, dos filhos que saem daqui de dentro, é o que a gente mais sente, né? Exatamente. Mas eu fico imaginando vocês, né, que cada membro da igreja é um filho de vocês, né? É um filho. É um filho porque eu fico assim muito orgulhosa, porque nós somos os primeiros a chegarmos nessa igreja aqui. Nós somos os primeiros. E todos aqueles que estão se arrebanhando nesta igreja, nós consideramos como filhos. E quando alguém se desvia, nós choramos. Quando alguém sai, nós choramos. Porque não é isso que nós queremos diante de Deus. Nós queremos uma família unida. Uma família que vive unida para servir, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, Amém. depois disso, acho que nós finalizamos. Foi uma bênção, né? Obrigado. O que a gente quer pedir para a senhora agora, eu quero pedir para a senhora estar fazendo uma oração, Amém. tá? Uma oração para os seus filhos. Amém. Para os seus filhos aqui, ó, os da igreja. Tá? A senhora faz essa oração para a gente? Amém. Amém. Quero agradecer a vocês por me dar nós essa oportunidade. agradecemos. Tá? Foi muito bom. E isso para mim foi presente de Deus. Ah, que foi para bênção. nós. Pra Isso nós para mim foi. foi presente de Deus. Para nós e para a igreja foi Em presente nome de de Deus. Jesus, nós queremos agora encerrar nossa entrevista. Isso. Para a glória Agora do só Senhor. é isso. Maravilhoso Deus, Sim, nosso meu Pai Pai. Celestial. Glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nesta hora nós queremos chegar ao teu trono de glória e de graça e pedir ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e o nosso querido Espírito Sim, meu Santo Deus. que nos ajude, nos fortaleça, nos dê nome de graça, Jesus. nos dê sabedoria, nos dê orientação da tua palavra, para que tenhamos, ó Deus, uma vida de santidade, uma vida de crescimento, de autoridade, e que nós possamos cada dia, Senhor, não olhar para este mundo de pecado, de engano, mas olhar somente para Jesus Cristo, aquele que é o autor das nossas vidas, da salvação para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, que o Senhor tome cada família nas tuas mãos, cada jovem, cada criança, cada adolescente, sejam guardados, abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Essa é a minha família. Esta é a minha família. Aleluias. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós agradecemos, né, Sim. todos que estão conosco. Se essa conversa fez sentido para você, se abençoou o seu lar, que eu tenho certeza que sim, se abençoou sua casa, porque aqui nós tiramos várias lições.
né? Lições dos pais da pastora que faziam culto em casa, lições da pastora como mãe, como pastora, na sua família. O cuidado com os né? filhos. O cuidado com os filhos, o exemplo, o levar à casa do Senhor. Então, tantas coisas. E a mulher forte, né? Que ela é, a que mulher serve de forte, inspiração pra gente guerreira, também. inspiração para nós. Então, eu convido você, né, a compartilhar esse podcast com outras pessoas, para que outros lares sejam abençoados, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, até o próximo. Até o próximo.